Então, amores, sejam bem-vindos a esta live devocional. Essa live acontece praticamente todos os dias e tanto essa live como várias outras que eu já fiz estão e ficarão salvas lá no YouTube. Então, sempre são temas diferentes. Às vezes acontece de eu colocar, porque aqui, gente, na hora que eu vou escrever o nome, né, da live, do tema, os caracteres são eles são limitados. Então eu não consigo muito, sabe, mudar tanto, porque, né, tem que ser uma palavrinha-chave. Então pode ser que você pegue aí algumas lives que estão com o mesmo nome, mas pode ter certeza que os conteúdos eles vão mudar alguma coisa ou outra, tá? Porque eu falo que nós estamos sempre aí em processo de transformação, então nunca uma coisa é idêntica à outra. Eu nunca sou idêntica ao dia anterior, pode ter certeza. Não sei vocês, mas cada dia eu me sinto diferente. Eu sinto que a gente aprende um pouco mais, as nossas experiências do dia. Se a gente não está nessa vida no automático, a gente consegue realmente aperfeiçoar coisas dentro de nós e trazer novidade. O tema de hoje é ansiedade. E essas lives, elas têm esse tema, né? Então tem uma palavrinha-chave que eu vou explorar, que eu vou conversar com vocês, e ela tem todo um respaldo. Eu sempre, para falar sobre este tema escolhido, eu me respaldo na palavra de Deus, na Bíblia, por isso que é uma live devocional. Eu compartilho um pouquinho da minha leitura da noite. Eu gosto de ler a Bíblia tanto pela manhã como à noite. Por que eu escolho esses dois momentos? Por que eu considero importante e eu indico a vocês? Porque quando a gente acorda, nós não estamos com a mente vazia, né? Nós temos sempre algo em mente, algum foco. Só que quando a gente acorda, a gente tá mais. Estamos mais leves normalmente, né? A não ser que seja uma noite que você tenha tido sonhos ruins, pesadelos, mas a tendência é que a gente acorde com a cabeça um pouco mais arejada, né? Um pouco mais leve. Ainda não temos tantas preocupações, não temos tantos julgamentos ainda na nossa mente. Então, busca a palavra de Deus, se refugie nela, porque ela já vai te trazer um direcionamento para o seu dia. Ela já vai te abastecer, ela vai nutrir o teu espírito e ela vai te apontar um caminho para você vencer as dificuldades, as adversidades, os imprevistos do seu dia. Nunca entendi certamente o devocional. Me explica mais um pouco? Com certeza, Lucas. Então, eu vou tentar falar de uma forma bem simples, então, se você nunca entendeu. Eu acredito, pensa assim, devocional é o pão diário ao seu espírito. Então, é o momento onde você dedica a buscar a palavra de Deus, a ter um encontro, a se nutrir do Espírito Santo, a nutrir mesmo o teu, não só a tua mente, o teu coração, mas o teu espírito, né? Então, são momentos dedicados a este tempo de qualidade com Deus através da oração, através da leitura da Bíblia, através da leitura da palavra de Deus e através também da meditação dessas duas coisas, porque eu creio que quando a gente lê a Bíblia e quando a gente ora, a gente não tem que fazer isso no automático, pelo contrário, a gente tem que fazer desse momento um momento também de meditação. O que isso significa? Você ficar refletindo sobre aquilo. Não leia, tipo, rapidinho, como se você estivesse lendo um livro. Não, degusta daquele momento, né? Saboreie aquele momento, fique meditando nele. Porque daí certamente você vai criando essa intimidade com o Espírito e você vai se sentindo mais íntimo, mais próximo de Deus. Então, deu para entender, Lucas? Será que eu expliquei de forma simples, fácil? Me diz aqui, tá? Então, amores, eu gosto de abastecer a minha mente e meu coração pela manhã. Eu sinto que isso me ajuda bastante a lidar com possíveis imprevistos durante o meu dia. Ah, legal. Que bom que deu para entender. Lucas, eu te conheço pessoalmente ou não? Ou impressão minha? Você parece alguém que eu conheço. E à noite também, amores, eu gosto de ler porque eu sinto que a gente tem, né, o nosso dia com um monte de coisinhas aí, imprevistos, conversas com outras pessoas, enfim, com muitas lidas, né? Tanto com pessoas como com circunstâncias, coisas.
a nossa própria cabeça, né? Tudo que você pensou naquele dia, tudo que você sentiu naquele dia. Então, quando chega a noite, o momento da gente ir pra cama, às vezes a gente ainda tá com a mente agitada e você só quer capotar e dormir. Só que quando isso acontece, se você não tiver feito uma higiene mental e espiritual, corre sérios riscos de você ter pesadelo, de você ter um sono de pouca qualidade. Então, ter um sono agitado, às vezes nem pesadelo, mas ter um sono agitado, sabe? Então, se você se esvazia, se você pratica essa higiene, né, mental, espiritual, eu sinto que o nosso sono ele tem mais qualidade. A gente consegue de fato descansar não só o nosso corpo, mas também a nossa mente, a nossa alma, sabe? Então, pra mim, pelo menos, gente, faz muita diferença eu ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, meditar nela antes de ir pra cama, antes de dormir. Eu sinto que a qualidade do meu sono realmente muda quando eu faço isso. E eu sou uma pessoa que eu sou mais da madrugada, né? Eu sou mais noturna. E por que você não faz faculdade de psicologia? Hoje tá todo mundo falando isso pra mim. Eu vou fazer, eu acredito, em algum momento. Eu tenho formação como relações públicas, né? E eu não me vejo atuando como psicóloga individualmente. Então eu fico pensando, por que eu vou fazer 5 anos de psicologia se eu não vou atuar na área agora? Não é o momento. Esse momento agora não sinto que seja esse a vontade de Deus para minha vida. Então, por isso que eu não faço hoje, mas eu creio que em algum momento, alguma estação da minha vida, eu farei sim, porque é realmente algo que eu amo, eu tenho prazer, eu tenho paixão em estudar a mente humana, né? Em estudar as emoções, a nossa psique mesmo, o nosso inconsciente, entender como que a gente funciona. Então, eu tenho realmente esse gosto. Quem sabe, gente? Tá nas mãos de Deus. Quando ele me mostrar que é o tempo, eu obedeço. Então façam o teste, tá, gente? Façam o teste de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia, tanto pela manhã como à noite, porque ou começa, né, de manhã, ou começa à noite, porque eu sinto que realmente faz a diferença. Dá um outro gostinho, dá uma outra cor, uma outra cara pro nosso dia e pro nosso sono, tá bom? E essas lives, elas são com o intuito de inspirar vocês, de motivar vocês, para que vocês tenham a jornada de fé de vocês. Aqui eu compartilho um pouquinho das minhas experiências com Jesus, um pouquinho de como tem sido o meu processo de conversão real, porque embora eu seja batizada nas águas há muitos anos, eu sinto que a minha conversão de coração mesmo foi esse ano, foi muito recente, é muito recente. Então, eu tô agora me sentindo inspirada a falar mais desse meu processo de transformação mais profunda, né? Realmente de um avivamento da minha fé e de uma transformação de dentro para fora muito grande. E aí eu comecei, né, a ter essa vontade de compartilhar um pouquinho com vocês por aqui, com esta finalidade de vocês realmente assim falarem, opa, se isso aconteceu com ela, eu também posso experimentar algo assim. Então eu vou começar, porque vale a pena. Então vale a pena sim, gente, e muito. Então essas lives, elas têm esse objetivo. Não tô aqui para ensinar nada, tá, gente? Tô aqui para compartilhar. E eu tô dizendo isso porque eu sei que tem grandes estudiosos, né, teólogos, ou gente que cresceu na igreja, sem contar que, né, dentro do cristianismo, do protestantismo, tem várias vertentes, né? Então tem várias linhas. Então assim, eu estou aqui só para compartilhar a minha jornada, os meus processos. E estou aberta também a conhecer opiniões diferentes, tá? Eu acho que de forma respeitosa, tudo é válido. Ah, que legal, Fê! Curso de psicanálise eu já pensei em fazer também. Eu também tenho essa vontade, que daí é um curso de 2 anos, é bem mais rapidinho. Mas algo que eu penso, gente, é sempre a gente ter também, fazer essas perguntas, né? Eu vou fazer algo com qual propósito? Pra que eu vou fazer isso? Porque eu simplesmente quero, porque eu gosto, porque eu tô sentindo vontade, ou porque eu tô sentindo que realmente existe um chamado de Deus para eu fazer isso, existe um propósito maior para eu fazer isso. Então também é importante a gente perguntar
Qual é a vontade de Deus para nós a cada momento, para que a gente possa viver o tempo de forma mais otimizada possível, de acordo não com as nossas vontades somente, mas sim de acordo com a vontade de Deus. O que será que Ele tem para sua vida a cada estação, a cada momento, a cada tempo? Busquem isso, gente. É algo que faz bastante, parece que não, mas faz bastante diferença. Por mais que seja, sei lá, teve uma época que eu queria fazer aulas de piano. E eu encanei que eu queria fazer aulas de piano, porque é um grande sonho meu tocar piano. Eu acho a coisa mais linda. Ai, que fofura, Matheus, mesmo assim aprendemos muito com você. Obrigada! O Luiz, Fernando, Jesus é maravilhoso. Quem ainda não conhece, peça para que ele se revele. Isso mesmo, amém. Ele é maravilhoso mesmo, gente. E todo pedido sincero é ouvido, é atendido, viu? Então, peça para que ele se revele, que eu tenho certeza que ele vai se revelar de forma maravilhosa. Então, amores, teve uma época que eu queria aprender a tocar piano. E aí eu fui atrás de professora, tal, daí a gente tava conversando com uma professora minha desses cursos, né, de autoconhecimento e tal. E aí ela falou assim, Esté, mas sim, essa live eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade. Sossô, bem-vinda. Eu ainda não entrei propriamente no tema, tá? Tô conversando um pouquinho antes, mas vou falar sobre isso sim. E aí ela falou pra mim, né? Ela falou assim, Esté, mas você quer tanto fazer aulas de piano, né? Mas qual é o propósito disso? É só por um hobby? É pra você relaxar? Né? Porque já é tão corrida a sua vida e você vai querer tirar horas pra fazer aulas de piano, que tá, vai ser 1 hora de aula, mas você vai ter que ter pelo menos mais 1 hora estudando partitura, treinando, né? Então é uma coisa que vai demandar tempo seu. Você tá com essa disponibilidade? Existe um chamado para isso? Existe um propósito para isso? E aí eu falei, uau, eu não tinha pensado nisso. Eu só pensei assim, quero fazer aulas de piano. Então é legal, amores, a gente fazer sim aquilo que traz prazer pra gente, aquilo que a gente gosta e tal, que relaxa, né? Um hobby, ter um hobby. Mas eu penso que também é interessante a gente entender se nesse momento da minha vida fazer tal coisa vai agregar, vai otimizar o meu tempo, ou talvez, por mais que seja prazeroso para mim, de repente vai tirar o tempo de algo que seria mais essencial para aquilo que Deus quer realizar na minha vida. 15 mil corações, obrigada, gente. Continuem dando 2 toquezinhos na tela. Não se esqueçam, enquanto eu for falando, se estiver fazendo sentido para vocês, dá 2 toquezinhos na tela. Se você puder colaborar com algum presente aqui do TikTok também, que seja uma rosa, um café, um panetone, aquele... Ai, eu acho tão fofo, gente, aquele coraçãozinho dos doramas, assim, ó. Eu agradeço de coração, viu? Então, perguntem, tá, gente? Quando vocês forem tomar alguma decisão, pergunta a Deus, inclua Deus na sua vida diária, inclua Deus nas suas decisões. Peça, pergunte a Ele se é da vontade dele, se faz parte do tempo dele para você praticar tais coisas, para que você de fato possa viver o tempo dele, para que você otimize o seu tempo, para que você possa flutuar, né? Para que você possa navegar um tempo correto, para que você não perca tempo, porque às vezes a gente faz umas coisas que, por mais que sejam prazerosas, elas nos tiram tempo de uma certa maneira, não agregam tanto, sabe? Enquanto que a gente poderia estar colocando foco em outras que acelerariam o nosso processo espiritual, inclusive, a nossa jornada, a nossa caminhada com Cristo. Certo, amores? Não só o que vemos dela, mas também o que ouvimos. É bênção demais. Ai, gente, vocês são demais. Bom, então vamos pro tema da nossa live propriamente, né, o tema propriamente dito, que é ansiedade. E aí eu hoje queria trazer para vocês uma leitura bem conhecida, eu acho, que é Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, 6, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
Isso, a ansiedade, a doença do século. E vocês sabem, gente, que o Brasil é o país número 1 em número de pessoas com ansiedade, diagnosticadas com ansiedade? É o país número 1. Vocês têm noção disso, gente? É o país número 1. Isso é muito sério. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê o número de cristãos, né, que incluem católicos e evangélicos e espíritas também, será ou não? Acho que sim, né? Um número crescente de cristãos no Brasil e a gente vê ao mesmo tempo, né, o número de pessoas ansiosas aumentando. Então uma coisa tá incoerente com a outra. Se nós somos cristãos, a gente deve, né, não faz sentido a gente crescer o número de pessoas ansiosas, enquanto que na Bíblia, na palavra, tem tantos ensinamentos em relação à ansiedade. Então talvez a gente tenha que olhar mais se aquilo que a gente vem, né, praticando está sendo condizente com o nosso estilo de vida, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente fala, realmente está condizente com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu pratico no meu dia a dia? Preciso ir ao psiquiatra. Se eu, para determinar se eu tenho ansiedade crônica, preciso ir ao psiquiatra? Eu acredito que sim, André. Eu não sei se o psiquiatra em si, mas passar por algum profissional da área da saúde mental é essencial. Porque existem alguns... A ansiedade, isso que eu vou falar aqui, gente. A ansiedade, ela é um sentimento que todo mundo tem. Todo mundo se sente ansiosa, se sente ansioso de alguma forma. Por quê? A ansiedade anda junto com o medo. Então, enquanto nós não vivemos a plenitude de Cristo Jesus, nós sentimos medo. E isso faz com que a gente sinta ansiedade, que é uma forma, a ansiedade ela está muito relacionada ao instinto de sobrevivência. Ela está muito relacionada à nossa humanidade. Não é falta de Deus, eu não acho que é falta de Deus. Por isso que eu estou dizendo, eu até falei isso na imersão que eu dei hoje, gente. A ansiedade, a gente precisa ressignificar a ansiedade, porque ela não é uma vilã. A ansiedade, quando equilibrada, né, o medo, quando equilibrado, quando na dosagem correta, nos ajuda, inclusive, a nós aperfeiçoarmos a nossa humanidade, o nosso lado humano de existir, nosso lado humano de viver. Por quê? O medo, de uma certa maneira, nos torna responsáveis, prudentes, né? Vamos supor, oi Kleber Rodrigues, já chegou dando presentes, gratidão, querido, obrigada, uhul! Ó, na verdade é o seguinte, a depressão é um excesso de passado e a ansiedade é um excesso de futuro. Só que vocês sabiam que eu estava estudando sobre o tema e eu vi alguns psiquiatras dizendo que não existe depressão sem ter antes nascido a ansiedade. Então, todo depressivo, ele tem ansiedade também. Vocês sabiam disso? Eu fiquei super surpresa, porque a ansiedade prolongada, né, o transtorno de um dos transtornos da ansiedade, quando ela se torna realmente algo patológico, pode desenvolver a depressão, tá? Ela afeta realmente a química do nosso cérebro, né? Ela se torna realmente aí uma patologia que precisa ser tratada, que precisa muitas vezes de medicamento. Então, é algo muito mais sério do que parece, só que a gente também não precisa tratar com culpa deste assunto. Não é porque você é cristão que você não pode ter ansiedade. Na verdade, todos nós temos, a não ser aqueles que são psicopatas. Psicopata não tem ansiedade, porque ele não sabe lidar, é como se ele não tivesse emoções, né? Então ele não sente medo, sabe? Mas se nós somos, né, de carne e osso, se a gente temos aí uma condição normal, digamos assim, não temos nenhuma psicopatia, nós temos ansiedade. Só que a questão é você dosar essa ansiedade, você saber lidar com ela, né? Você saber administrar se você tá
vivendo uma vida pelo medo, se você está sendo dominada pelo medo, ou se você só está, né, se você sente o medo, mas você sabe administrar ele, você usa ele inclusive a seu favor, como eu disse, né? O medo, ele gera prudência, ele gera muitas vezes, né, disciplina, ele nos faz responsáveis mesmo, sabe? Ele nos poupa de algumas coisas. E aí eu dei um exemplo, né, na imersão, que é o seguinte: vamos supor que você tem vamos supor, eu vou olhar minha agenda amanhã e vejo que eu vou ter uma agenda super lotada, super, nossa, abarrotada de coisas, vou ter um dia super corrido. Oi, gente, quem tá entrando, amores, sejam bem-vindos a essa live devocional. Eu tô falando um pouquinho sobre ansiedade, tá? Então sejam bem-vindos aqui. Vão dando coraçõezinhos, ó. Vão dando 2 toquezinhos na tela. E me fala aqui de onde você tá me vendo, de onde você tá me ouvindo. Oi, Juan. Oi, Davi. Oi, Isaac. Nossa, hoje os homens estão em peso aqui na live, é isso? Quem mais? Júlia Brissola. Jesus te ama muito. Amém, Gabriel. Eu creio nisso. Ele também te ama muito. O Daniel falou: ansiedade, já tive, mas quando você entrega essas emoções e sentimentos para Deus é quando percebi. Parei também por sua beleza. Gente, ó, que a minha beleza seja usada para honra e glória do Senhor, para atrair mais pessoas, mais homens, gente, para Jesus. Aí sim, hein? Estamos precisando, gente, de homens entregues a Jesus. Se vocês estiverem prestando atenção no que eu tô falando, fiquem aqui. Se vocês forem respeitosos, também vão ser bem-vindos, podem ficar por aqui, tá? Bem-vindo, Douglas. Cristiano. Glória a Deus. Glória a Deus, gente, é dele, ele que fez meu rostinho. Então, amores, Davi Santos, bem-vindo, paz do Senhor, querido. Isso, só não percam o foco, gente, nem me deixem perder o foco também. Então, eu tava trazendo, né, o exemplo. Vamos supor que eu tenho uma agenda super lotada de atividades amanhã. Quando você pensa nisso, quando você vê que você tem uma agenda muito corrida, pode ver que você já vai naturalmente ter um sentimento de isso, já vai te deixar com uma certa ansiedade, isso já vai trazer um certo medo. Ai, será que eu vou dar conta? Nossa, quanta coisa! Isso já vai te trazer algum desconforto interno. Mas, se você utilizar este medo a seu favor, se você administrar essa emoção, você consegue usar este medo, esta ansiedade, num bom sentido, né? Você consegue ressignificar a ansiedade. E aí você vai, inclusive, vai usar esse sentimento como um gatilho para você se melhorar, para você se aperfeiçoar. Porque lembra que eu falei? A ansiedade está ligada ao instinto de sobrevivência. Então, ela sempre vai... né, qual que é o nosso instinto de sobrevivência? A autoproteção, né? Então, a luta e fuga. Então, aproveita esse medo para ser para te trazer um impulso para que você possa se organizar mais, para que você possa desenvolver estratégias então mais racionais, práticas, para você conseguir executar todas essas tarefas que você sabe que você tem. E se você fizer isso, se você falar, opa, nossa, eu tô aflita porque eu vou ter uma agenda, eu tô amanhã com o meu dia super estressante, super corrido, um monte de coisas para fazer, já tô aflita só de pensar no meu dia de amanhã. Opa, então peraí, então eu vou usar esse medo a meu favor. Eu já vou aproveitar agora e vou desenvolver estratégias para deixar o meu dia mais otimizado. Então eu vou ter uma proatividade, eu vou usar este medo para ser mais objetiva, para ser mais ágil, para, enfim, ver aquilo que é prioridade, porque tudo é importante, mas o que será que é essencial, o que será que é prioritário? Deu para pegar, gente? Vocês entenderam como que vocês conseguem ressignificar a ansiedade e usar este medo como uma prudência, um instinto de cautela, de prudência mesmo, de cuidado? E aí você, né, acaba revertendo o jogo. Então você não é dominado por este medo, você não é dominado pela sua emoção. Pelo contrário, você utiliza dela para facilitar a sua vida, né? Inclusive, para otimizar, para aperfeiçoar mesmo
a tua condição humana de viver os seus dias, porque tem coisas que elas são puramente humanas mesmo, a gente tem que fazer, tem coisas que precisam ser feitas, né? Não é nada, tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que são coisas práticas, tem coisas práticas que precisam ser executadas, precisam ser resolvidas, né? Então, quando a gente começa, a questão é que muitas vezes a gente começa a ter uma vida, ter um estilo de vida que é totalmente inspirado, regido por este instinto de sobrevivência. E a gente passa a não viver, a gente passa apenas a sobreviver, né? Você passa os seus dias totalmente no automático, achando que você é isso que seus olhos estão vendo. Você começa a valorizar só o seu lado humano, o lado da sua carne. E isso não pode ser assim, gente, porque nós não somos carne somente. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, sempre que a gente começa a ter essa vida em desequilíbrio, onde a gente esquece do espírito, onde a gente só alimenta a carne e a alma está muito associada aos desejos da carne, vocês sabiam disso? Já o espírito traz aquilo que a gente, né, entende como a plenitude, né, como aquela coisa boa no coração. É quando isso, a gente só tem a leveza de fato quando a gente começa a alimentar, a nutrir o nosso espírito, porque somos seres espirituais, né? A nossa verdadeira identidade está em Cristo Jesus, né? A nossa identidade, ela é espiritual. Então a gente precisa alimentar o nosso espírito, a gente precisa se nutrir, se fortalecer no espírito. E aí a gente precisa transbordar do espírito através, né, das nossas ações, através da nossa humanidade. Então, a gente precisa tentar sempre equilibrar as coisas, né, harmonizar. Aí eu até falei também isso na imersão, que não podemos negligenciar a nossa condição humana do momento. Então, você não pode também querer viver uma vida só, né, viver só na igreja, né, viver só para oração. Não sei que você tenha um chamado específico para isso, né, mas mesmo assim, que eu não sei, tipo, padre, não, mas, né, não, os budistas, né, que vão lá pro templo e vão pras montanhas, né, e ficam lá meditando, tal, sozinhos. Enfim, eu acredito que, com a visão, né, que eu tenho hoje, eu creio que a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio, nutrir o espírito, fortalecer, nutrir, dar atenção, dar foco ao espírito, cada vez mais. Só que não podemos negligenciar a nossa humanidade. Então, tem coisas que precisam ser feitas. E não é à toa que cada um de nós temos habilidades, né? Temos potencialidades diferentes. Por quê? Porque a gente precisa trazer aquilo que é do espírito, aquilo que é espiritual, trazer o reino de Deus para a terra, para o mundo. Né? Foi para isso, inclusive, que Jesus veio. Para nos ajudar nessa missão de trazer aquilo que é espiritual para a Terra, para o planeta Terra, para salvar, né, os que estão habitando aqui. Então a gente precisa, fazer a nossa parte, que é se nutrir o espírito com aquilo que é espiritual e deixar isso ser transbordado por nós através da nossa vida humana, através dos nossos afazeres, certo? E aí a gente começa a ter uma vida mais abundante, a gente começa a ter uma vida mais leve. A ansiedade, este medo, ele passa a ser ressignificado, ele passa a não nos dominar, porque o que gera crise de pânico, até mesmo a depressão, como eu falei, vários outros transtornos. O que gera isso? O medo. A ansiedade em um nível desregulado, onde ela passa a nos dominar. Onde nós ficamos reféns desse medo que a gente sente. A gente começa a perder a mão daquilo que é imaginação nossa, aquilo que são suposições e julgamentos nossos, com o que de fato está acontecendo. A ansiedade, quando a gente começa a ficar com uma preocupação excessiva, com um medo excessivo do futuro, a gente perde o foco do aqui e do agora. Nós ficamos cegos para o presente, para o aqui e para o agora. E a gente começa a entrar nesse instinto de sobrevivência,
a gente começa então a entrar num senso de defesa muito grande. Porque a gente tem esse instinto, né, autoprotetor. E quando a gente entra nesse sistema de pensamento de se proteger, a gente começa a se isolar também, a gente começa a afastar pessoas, a gente começa a ter atitudes precipitadas, né, na tentativa de evitar uma decepção, na tentativa de evitar um sofrimento, de evitar uma dor. Você tem atitudes que você de repente não teria que ter, atitude precipitada. Tentando se poupar, você acaba se prejudicando, porque na verdade você está imaginando coisas que muito provavelmente nem são reais, nem tem chances de acontecer. Tem até um estudo também que diz isso, que grande parte das nossas preocupações são imaginações, são devaneios nossos. Não são preocupações, não são medos reais, palpáveis, coisas que de fato têm chances de acontecer. Olha que interessante isso, gente. Grande parte das nossas preocupações só existem na nossa cabeça, não tem chances reais de se concretizarem. São suposições nossas. E tem gente que adoece por ficar pensando demais no futuro e se desconecta do presente. Fica com a mente divagando, se perde nos seus próprios medos. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Mas, graças a Deus, graças, né, à bondade de Deus, nós temos a palavra viva dele, que é a Bíblia, aonde ele traz um manual, gente, de como lidarmos com as nossas emoções e, inclusive, como lidarmos com a ansiedade. Então, aqui, né, em Filipenses, nas cartas de Paulo, ele fala sobre isso, não andem ansiosos, a Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Coloquem em oração esses medos. Se renda a Jesus. Apresente a Ele esses medos, essas preocupações que estão afligindo o seu coração, que estão trazendo essa inquietude. Porque se a gente começa a desenvolver a confiança, a fé em nós, esses medos, eles vão perdendo força, gente. Porque nós sabemos que existe um Pai perfeito, um Pai protetor, um Pai provedor, um Pai amoroso que cuida de nós, que protege a nossa vida. Então, sempre que a gente busca intimidade com Deus, quanto mais a gente busca, pede a Deus para que Ele traga, para que Ele dê fé, avive a fé em nós, menos o medo passa a nos controlar. Mais confiança nós temos no fluxo das coisas. Mais leveza a gente encontra nos nossos dias. Até mesmo nas adversidades a gente passa com mais esperança, com mais confiança. A gente sente o medo, ele é inevitável quase, porque ele faz parte desse instinto humano nosso. Porém, ele não vai nos dominar. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso foco, nosso alvo é Cristo Jesus e que nele nós já somos salvos. Nele nós já temos tudo. Então, quais serão os nossos medos? Do que a gente tem que se proteger? Se temos alguém que nos protege em todo o tempo. Porque se a ansiedade, se a ansiedade e o medo caminham juntos e se estão ligados ao nosso instinto de sobrevivência, que é justamente, né, a autopreservação, a autodefesa, se você realmente crê em Deus, se você tem fé nele, você passa a falar, opa, eu já tenho quem me protege, quem me guia. Então, você começa a se abrir um pouco mais. Você começa a questionar um pouco mais esses pensamentos. E esses pensamentos, esses devaneios, essas possibilidades que você fica alimentando na sua mente em relação ao futuro, você começa a colocar em xeque essas certezas. Sabe, do tipo assim, aí eu dei um outro exemplo, né, na imersão. Vamos supor que eu tenho um chefe
E aí, esse chefe, vou pegar um nome aqui aleatório, vamos ver. Veridiana, ó, apareceu aqui pra mim, Veridiana. Vamos supor que a Veridiana é a minha chefe. E aí eu começo a achar que ela tá estranha comigo. E aí eu começo a cogitar a possibilidade dela me mandar embora. E eu começo a ficar ansiosa com isso. Eu começo a ficar com medo dela me mandar embora. E aí eu começo a alimentar pensamentos em relação a esta possibilidade dela me mandar embora. E quando eu vejo, eu já tô achando que ela tá me tratando de forma diferente. Qualquer coisinha, qualquer comportamento dela, eu já fico achando que é porque ela quer me mandar embora. Ela tá só esperando o momento oportuno. Então eu começo a enxergar todas as coisas, a minha percepção ela é alterada por conta do medo. Eu começo a lidar com as coisas e com as pessoas de uma forma diferente. Não com base no que de fato está acontecendo, não de forma genuína, mas eu começo a lidar com as coisas, com as circunstâncias e com as pessoas de forma controlada pelo meu medo. Como se ele tivesse na minha frente como um filtro, sabe? Eu começo a projetar no outro ou na circunstância esses pensamentos que estão somente na minha cabeça. Eu começo a distorcer os fatos. Eu fico confusa com aquilo que é realidade e com aquilo que é possibilidade da minha cabeça. Olhem que coisa doida, gente. Olhem como o medo e o inimigo, ele tem, né? Ele vem justamente para trazer essa confusão para nossa mente. Por isso que a gente precisa o quê? Guardar a nossa mente. E aí, continuando aqui, ó. Olha só como Paulo... Ai, gente, eu amo as leituras de Paulo, de verdade. Porque olhem como ele entrega a receita de bolo pra gente. Ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Orem, entreguem. Entrem numa postura de rendição. Eu me rendo a ti, Jesus. Eis-me aqui com todos esses pensamentos, com todos esses medos, com todos esses desejos. Tô com medo de ser mandado embora, mas eu tô confiando em ti, Jesus. Ó, te entrego esse meu medo, esse meu desespero. Te entrego. Rendição. Entrega a ele. Suplica a ele. Peça ajuda. Daí, continuando. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Percebam que Paulo, ele já traz o alerta. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Então não vai ser uma paz com base no seu racional. Porque naquela situação você não tem como encontrar paz. Quando você está sendo dominado pelo medo, você não vai encontrar paz mesmo. Só que quando você entra numa postura de oração, de súplica a Jesus, o sobrenatural acontece. E aí você experimenta da paz que excede o entendimento. Você pode estar aflita, angustiada, você começa a orar, você começa a alimentar o teu espírito, você começa a entrar nesse foco do espírito. Quando você vê, você já foi completamente renovada em espírito, sua mente já mudou, suas emoções já mudaram. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede o entendimento, nos inundou, nos atingiu, nos guardou. E aí aqui, olha que coisa preciosa, gente. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Não só as nossas emoções serão purificadas quando a gente está nessa postura de rendição, de entrega a Jesus, mas também os nossos pensamentos ficam blindados, ficam protegidos, ficam guardados em Cristo Jesus. Porque todos os nossos medos começam pela nossa mente, começam de ideias, começam de pensamentos, de estratégias que a gente, né, de teorias que estão na nossa própria cabeça, que começam a tomar uma proporção grande, e quando a gente vê, estamos imersos nesses pensamentos, acreditando que eles são reais, que eles vão acontecer,
E o nosso coração começa a se angustiar, começa a ficar aflito, começa a ficar desesperado, começa a faltar ar para você. Porque os seus sentimentos estão te sufocando, estão te submergindo. Não, estão te imergindo, né? Submergindo ou imergindo? Fiquei na dúvida. A live vai ficar salva, gente, no YouTube, tá bom? Que isso, gente? Ô, Sugiro, aqui é uma live devocional, querido. Vou até bloquear, sorry. Foi desrespeitoso. Bom, gente, imergindo é descendo, então é imergindo mesmo a palavra que eu quero usar. As nossas emoções nos sucumbem. A gente começa a passar mal, às vezes fisicamente até. Então, Paulo já traz a letra. Apresentem a Deus as suas ansiedades, os seus medos, as suas preocupações. E Ele guardará vocês em Cristo Jesus, o nosso Paizinho que está nos céus, o nosso Pai amoroso, bondoso, protetor, vai guardar as nossas emoções e a nossa mente, os nossos pensamentos. E aí, olha aqui, olha outra receita de bolo, gente. Ó, se tá fazendo sentido pra vocês, continuem dando os corações. Ai, Lud, obrigada pelas rosas. Gente, ó, esses presentes aqui no TikTok são muito, muito importantes pra mim. Então, se vocês puderem, pelo menos, ó, se cada pessoa aqui der uma rosa, pelo menos, vocês já me ajudam muito, de verdade, tá bom? Muito obrigada pelos elogios, gente. Deus foi bom pra todos, Deus é bom pra todos, Marcos. Mas algumas pessoas não se sentem merecedoras desse amor dele e preferem viver na culpa, preferem viver no sofrimento, acham que merecem o sofrimento. Obrigada, Davi. Ó, então continuando, versículo, gente, ó, então Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, finalmente, depois de você então ter orado, depois de você entrar numa postura de oração fervorosa, aonde a paz de Deus certamente te atingirá em algum momento, continua orando, fica orando, suplicando, clamando, pedindo ajuda a Jesus, permaneça em oração, persevere em oração, e a paz de Deus, de Cristo Jesus, vai inundar a tua mente e o teu coração. Isso é uma promessa de Deus, gente, ele não mente, tá? Então, ó, aí ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Por quê? Porque a ansiedade, o medo, domina a nossa mente, controla as nossas emoções, tomam conta do nosso coração, da nossa mente, o foco dos nossos pensamentos. E você não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. A nossa mente, gente, ou ela vai estar focada no positivo, ou ela vai estar focada no negativo. E aí que entra, inclusive, ressignificar o medo, ressignificar a ansiedade. Você pode utilizar o medo e esse sentimento de ansiedade, porque o medo e a ansiedade caminham juntos. Você pode utilizar desse sentimento de uma forma positiva, utilizando esse sentimento como uma forma de prudência, né? Então, utilizar o medo como uma maneira de você se preservar, de você se organizar, de você, enfim, de você ser mais cauteloso, enfim, você vai dar um foco positivo a este sentimento. E a nossa mente, ela precisa ser alimentada, nós precisamos dar atenção, dar foco àquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é... Porque na Bíblia,
nós temos, a Bíblia nos traz esperança. Quantas histórias nós não temos na Bíblia de pecados, de erros, de calamidades, de desastres, de culpas, de coisas ruins que foram ressignificadas, que foram vencidas pela fé, que foram transformadas em Cristo Jesus ou em Deus, nosso Senhor. Então aqui Paulo está dizendo que a gente precisa colocar a nossa mente, a gente precisa trazer foco à nossa mente. Precisamos focar naquilo que traz vida, naquilo que traz esperança, naquilo que é verdadeiro, naquilo que Deus promete a nós, naquilo que Jesus ensina a nós. Porque podem reparar que nós somos dominados pelo medo quando nós damos atenção a pensamentos negativos. Quando a nossa mente começa com devaneios, com imaginações, com suposições negativas. E a gente começa a dar asas a esses pensamentos que sempre são pessimistas, são coisas ruins, e quando vemos, nós perdemos a mão e estamos angustiados, estamos aflitos, e às vezes a gente nem consegue saber daí como sair disso. Você começa a ficar com o coração tão angustiado, tão aflito, você começa daí, uma coisa acaba puxando a outra. Aí você se sente mal, aí você começa a não ter nem disposição física, aí você entra num looping de autodestruição. Você começa a não ter fôlego, você começa a não ter energia, você começa a pensar coisas ruins sobre você, você começa a se ver de forma distorcida. Uau, Isaac! Obrigada por essas rosas, caraca! Nossa, Isaac, acho que eu nunca ganhei tantas rosas. Imagina se fosse de verdade um buquê com 49 rosas. Obrigada, querido, que Deus te abençoe, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Vocês estão acompanhando, gente? Estela, você precisa colocar alguém como moderador para analisar os comentários e silenciar. Mas o que falaram aqui? Eu perdi, gente. Às vezes eu não consigo ver. Mas o que estão falando? Falaram alguma coisa aí? Como que faz isso daí? Eu também nem sei como que faz pra colocar alguém como moderador. Quando eu vejo, eu bloqueio, gente. Mas assim, amores, aqui é uma live, eu não, ó. A gente não tem mesmo o controle e assim, cada um vai sempre, né? A boca fala do que o coração está cheio, né, amores? Então, não tem muito. Ah, tá, estavam falando mal de Deus? Eu não vi. Mas, enfim, gente, quando eu vejo, eu bloqueio. Então, se vocês verem aí, me falem que eu bloqueio aqui, tá bom? Então, amores, a gente precisa, como o Paulo já traz aqui, ó, a receita. Foquem naquilo que é bom, foquem naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável. Busque conhecer mais de Jesus. Busquem a verdade e a verdade os libertará. O que é isso? Quanto mais a gente busca a verdade da nossa vida, a verdade da existência, mais respostas a gente encontra, mais a gente consegue administrar esses pensamentos mentirosos que muitas vezes nem é o inimigo, não. É a gente mesmo, é a nossa autopercepção que fica ali alimentando, criando. E aí, claro, o inimigo se utiliza dessas nossas próprias fraquezas para nos manipular, para nos controlar. Então a gente precisa buscar a verdade sobre aquela circunstância, a verdade sobre a vida, a verdade sobre quem nós somos, a verdade sobre aquilo que a gente tem que realizar no mundo. Não coloquem o foco de vocês apenas naquilo que vocês estão produzindo, porque senão você vai começar a viver uma vida puramente humana. E aí vai ser uma consequência natural o sentimento de ansiedade.
Obrigada, Elias, pelos corações. Gente, temos 7 corações. A meta é 18. Será que a gente consegue chegar aos 18 buquês? Temos 7, é bastante já, vai. Se tiver fazendo sentido o que eu tô compartilhando aqui, gente, ofereçam esses buquês, esses presentes, as rosas, porque realmente é algo muito especial pra mim, o TikTok, a plataforma. Nossa, vocês não têm noção, gente, de como a plataforma, ela valoriza, sabe, essa questão dos presentes. Então, se vocês puderem, nem que seja uma rosinha, se vocês puderem, colaborem aqui, tá bom? Apoiem o meu trabalho, porque pra vocês tá sendo uma live que tá fazendo bem, pra mim também. Mas não esqueçam que aqui é o meu trabalho, né? Eu sou criadora de conteúdo, então essas lives depois vão ficar salvas também lá no YouTube. Cliquem lá no joinha, compartilhem também essas lives para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Ah, legal, Fê, obrigada. O Fê vai ser meu moderador, então, gente. Nas próximas lives a gente vai ter. Não vamos ter tantos comentários desagradáveis. Embora eu não tenha visto, alguns eu vi, bati o olho e aí eu já bloqueei, tá? Mas fiquem em paz, gente. Não dá nada não. A pessoa vai colher depois. Isso não chega até Deus, gente. Isso não afeta, não. Então, amores, busquem a verdade e a verdade os libertará. Elias! Ai, gente, o Elias vai ajudar a gente a bater a meta! Elias! Ah, 11 buquês! 50% da meta! Obrigada, querido! Meta alcançada! Ai, Elias, obrigada, querido, de verdade, viu? Por esse apoio. Nem tenho palavras, gente. Cada vez que vocês demonstram apoio a mim, ao meu trabalho, a minha entrega aqui nessas lives, eu realmente faço de coração. E vocês veem que assim, eu não faço de qualquer jeito, né? Eu não faço live só pra ficar passando tempo, eu não fico falando besteira. Não, eu trago um conteúdo pra vocês. Eu acabei de dar uma aula, eu saí da aula e eu já tô aqui, né, compartilhando tudo com vocês. Foi uma aula paga, claro que lá é algo mais aprofundado, mas eu tô compartilhando muito aqui, tô até trazendo coisas a mais, porque aqui eu tô mais focada naquilo que vem do espírito. E a ansiedade tá totalmente relacionada à nossa vida espiritual. Porque se a gente começa a se esquecer que temos uma vida espiritual, começa a ser natural essa vida regida pelo medo. Uma vida inspirada totalmente pelo nosso instinto humano, pela nossa condição humana, ela vai gerar uma vida de comparações constantes, frustrações, insatisfações. Porque o que vai trazer verdadeiro preenchimento? Não é aquilo que vem do espírito? Então, se nós não buscamos as coisas do alto, logo não teremos realização interna, não teremos plenitude no espírito, não teremos satisfação real no nosso coração. Então a gente começa a viver uma vida achando que o outro tá bem, mas que eu não tô. E a causa por eu não estar bem é porque eu não tenho o que o outro tem. E aí você começa a viver uma vida no automático, uma vida de mentiras, uma vida totalmente distorcida, com valores distorcidos. Mesmo a gente buscando aquilo que vem do alto, mesmo a gente buscando se preencher do espírito, ainda assim teremos aflições nesse mundo, só que a gente vai lidar melhor com eles, com essas aflições, com esses imprevistos. Boa noite, Fran! Ai, Fran, me deu uma rosa branca. Obrigada, amore! Então, como Paulo nos diz aqui, guardem, gente, guardem isso que está escrito aqui em Filipenses 4. E aí aqui diz, versículo 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Tudo que vocês estão aprendendo hoje, gente, porque nessa live, embora seja uma live de compartilhar, uma live onde eu tô só passando para vocês um pouco do que eu entendo dessa leitura, eu creio que de alguma forma vocês foram edificados e que vocês aprenderam coisas aqui. Então guardem isso e pratiquem ressignificar a ansiedade, ressignificar o medo no coração de vocês, que o medo seja um combustível para você ter mais cautela, para você ter mais disciplina, para você ter mais responsabilidade. Não deixe o medo te controlar, não deixe o medo dominar as suas emoções, dominar a sua mente, te paralisar. Você não merece isso, você merece uma vida livre em Cristo Jesus, onde todo medo se vai
Você merece que o amor verdadeiro lance fora todo o medo do seu coração. E é claro, gente, que é muito difícil a gente ter o medo completamente extinto do nosso coração. Nem sei se isso é possível na nossa condição humana, creio que não. Mas nós temos esperança em Jesus. Nós sabemos que na eternidade não sentiremos medo, sentiremos apenas plenitude. Então busque experimentar já desta plenitude hoje, na tua vida, no seu dia. Entregue os teus medos, as tuas aflições, as tuas preocupações, os teus devaneios. Entregue a Jesus. Diga, Jesus, eis-me aqui, me ajuda. Me encha da tua paz, para que meu coração não se perturbe. Creia em Jesus. Busque a verdade e a verdade os libertará. Todo pensamento que está deixando a sua mente cativa, a tua mente, os teus olhos cegos, saiba que se você crer em Jesus, esta aflição, esta cegueira, esta mente confusa, esta visão distorcida das coisas onde parece que tudo é sobre você, que ninguém gosta de você e que nada para você vai dar certo, isso começa a ser quebrado e você começa a entender a sua verdadeira identidade, você começa a descobrir aquilo que Deus tem para você e que Ele quer te usar, Ele quer trazer para você as suas potencialidades, as suas habilidades, para que você possa trazer luz a esse mundo. Então não permita que o medo te paralise, porque a ansiedade, quando ela está desmedida, quando estamos vivendo o medo de forma desmedida, ele nos paralisa ou nos adoece. Então cuidado, amores, que o nosso foco seja tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é correto, que é puro. Que a gente pense nessas coisas. Abasteçam-se de tudo aquilo que traz esperança a vocês. Porque isso vai fazer toda a diferença nos seus dias, nos seus sentimentos e naquilo que realmente tem regido a sua vida. Ponham em prática tudo aquilo que vocês aprendem, tudo aquilo que vocês leem, tudo aquilo que vocês, buscarem em Cristo Jesus. Ponham em prática. Peça a Ele para que Ele ajude vocês, que Ele nos ajude. Eu faço muito essa oração. Que Jesus me ajude para que tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu já senti, tudo aquilo que eu já experimentei, que Jesus me ajude para que eu consiga transferir tudo isso que está dentro de mim, na minha mente, no meu espírito, que eu consiga transferir isso em obras, em ações, em comportamentos, que as minhas reações traduzam aquilo que eu carrego no espírito, aquilo que eu nutro no espírito, aquilo que eu procuro focar a minha mente e preencher o meu coração. Que Jesus me ajude para que tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é puro, justo, consiga ser manifestado, consiga ser expresso através das minhas atitudes, através das minhas reações diante das coisas. Peça esta ajuda a Deus, porque não é fácil. Às vezes a gente sabe, mas a gente não consegue colocar em prática. E como diz em Tiago, de nada adianta uma fé sem obras. De nada adianta a gente saber um monte de coisa se na hora, para valer, nossas atitudes não são coerentes. As dificuldades, Tiago diz muito isso, alegrem-se nas provações, porque elas produzem em vocês perseverança, elas produzem fé, uma fé madura. Por quê? Porque diante das provações, diante das dificuldades, nós vemos se nós cremos em não em Deus, de que Ele pode fazer o impossível, de que Ele nos dá forças, de que Ele nos dá discernimento, de que Ele nos dá sabedoria, ou não, ou se a gente continua agindo por nós mesmos, pelo nosso ego, pela nossa vontade. Então façam essa oração, amores, para que a gente consiga ter uma vida com mais leveza, com mais beleza, com mais fôlego, com mais luz, com mais brilho, com
com mais amor. Ok? Ai, obrigada, amores. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por estarem aqui, por todos os presentes, pelo tempo mesmo de vocês. Que Deus abençoe, que Jesus nos fortaleça e que a gente possa ter uma noite de sono abençoada, tranquila. Que Jesus guarde a nossa mente, o nosso coração, que a nossa confiança esteja no alto. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o mais lhe será dado por acréscimo, como está em Mateus. Então, que o nosso foco seja, que o nosso alvo seja Cristo Jesus. Que a gente não olhe para os lados e que Ele preencha todo o vazio, toda a orfandade, toda a necessidade de aprovação externa. Que Ele preencha o nosso coração e nos esvazie de nós mesmos, desses medos, dessas necessidades, dessas carências, para que a gente possa viver cada vez mais a plenitude da presença do nosso Pai. Que a gente possa crer em Jesus, para que o Espírito Santo dele se revele a nós mais e mais e nos dê discernimento para que a gente lide com as situações de forma sábia, de forma íntegra, para que a gente consiga ter a vida que Cristo Jesus promete a nós. Obrigada, Fran! Obrigada pela rosa, princesa! Ok, amores? Que nós tenhamos uma noite abençoada mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigada. E ó, recebam um abraço meu. Essa live vai estar disponível lá no YouTube, tá? Quem quiser ver desde o início, quem quiser reassistir também e usar até esse material, sei lá, para anotações e tudo mais. Depois confiram, amanhã já estará lá no YouTube, junto com várias outras lives, com outros temas. Inclusive, amores, me indiquem temas, me deem sugestões aqui de assuntos, de temas para eu poder trazer e papear com vocês, tá bom? Vai agregar demais. Me mandem aqui, agora a gente vai terminar a live, me mandem já no direct algumas sugestões aí, alguns assuntos pra gente poder pensar. Ah, nervosismo é um tema legal, pode ser, tá bom? Pra aí a gente poder diversificando também. Beijo, bom descanso, bom feriado.